Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa aula vamos entrar no bloco de contagem e análise combinatória. A ideia central é aprender a contar possibilidades sem precisar listar uma por uma, tá? Em outras palavras, nós queremos responder perguntas do tipo: quantas senhas podem ser criadas, quantas combinações de senha, quantas formas existem de organizar uma fila, quantas equipes diferentes podem ser formadas. Em problemas pequenos, até poderíamos listar todos os casos, mas em computação, essa lista ela cresce muito rápido. Então, nós começaremos pelos princípios aditivo e multiplicativo, que são a base da contagem, e depois veremos três modelos usados. Permutações, arranjos e combinações. Tá? Ao longo da aula, o ponto mais importante não será decorar a fórmula, obviamente, é o que eu sempre digo. O ponto mais importante será interpretar o enunciado, entender o problema, entender a questão. Ou seja, antes de calcular, nós precisamos entender se estamos somando alternativas, multiplicando etapas, ordenando todos os elementos ou escolhendo apenas algum deles. Antes de começar o conteúdo novo, vamos, como sempre, retomar o caminho da disciplina. Nas aulas anteriores, nós estudamos conjunto, pares ordenados, relações, propriedades das relações, equivalências, funções, né? Esse percurso ele prepara a aula de hoje. No produto cartesiano já apareceu a ideia de combinar elementos, lembram, né? Nas funções, nós trabalhamos com a noção de entrada e saída. Agora, eh, a pergunta muda um pouco. Nós queremos contar quantas escolhas, sequências, associações ou configurações são possíveis. Dito de outra forma, saímos de uma pergunta qualitativa, como quais são os pares, para uma pergunta quantitativa, quantos casos existem, né? A contagem ela nos permite estimar tamanho de um problema sem escrever todos os casos. Isso é muito importante em computação porque muitos problemas crescem rapidamente quando acrescentamos novas opções ou novas etapas, tá certo? Vamos em frente então. Nesse slide estão os objetivos dessa aula, tá? É, então, primeiro nós vamos aplicar corretamente os princípios básicos de contagem, o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, tá? Depois nós vamos diferenciar situações que a ordem importa em situações que a ordem não importa, tá? É muito importante a gente ter em mente essa diferença. É, Depois, essa diferença é essencial por quê? Porque para escolher entre permutação, arranjo e combinação, você precisa entender a questão da ordem, tá? Então a ordem ela importa em algumas situações, vocês vão ver isso adiante. Ao final, a expectativa é que vocês consigam olhar para um enunciado e decidir qual modelo utilizar. Ou seja, antes de fazer a conta, vocês devem conseguir responder: estou diante de alternativas? Estou diante de etapas? Estou ordenando todos os elementos? Estou escolhendo parte deles? A ordem muda o resultado? Então, a estratégia da aula será sempre a mesma: interpretar primeiro, escolher o modelo depois e só então aplicar a fórmula. A contagem ela é importante porque muitos problemas computacionais envolvem um número grande de possibilidades. Em alguns casos, até conseguimos listar todos os resultados, mas isso rapidamente se torna inviável. Tá? Por exemplo, se um sistema tem várias escolhas independentes de configuração, o total de combinações cresce muito rápido. Com quatro opções de cinco ambientes e cinco opções de nível de acesso, já temos 20 possibilidades. Tá? Então, cada ambiente ele pode ser combinado com cada nível de acesso. Por isso, não estamos apenas somando opções, estamos formando pares
de escolhas. A pergunta correta, portanto, não é somente quais são todos os casos. A pergunta mais importante é qual regra de contagem descreve esse problema. Se entendermos a regra, conseguimos contar sem listar tudo. O princípio aditivo ele aparece quando temos alternativas separadas. Ou seja, em outras palavras, a gente poderia dizer, escolhemos uma possibilidade de um grupo ou uma possibilidade de outro grupo. Tá? Então, você tem alternativas separadas. Tá? A palavra importante aqui é ou. No exemplo visual, nós podemos imaginar uma escolha entre opções do grupo web ou opções do grupo dados. Tá? Então, temos aqui 3 opções do grupo web ou 2 opções do grupo dados. Isso me dá 3 mais 5 opções. Aliás, isso me dá 3 mais 2 opções igual a 5 opções. Tá? Então, se há 3 opções web e 2 opções de dados, se essas listas não se repetem, o total é de 3 mais 2. Tá? Então, atenção, aqui não estamos fazendo uma escolha depois da outra. Não é web e depois dados, é web ou dados. Por isso, nós estamos somando. O erro comum é multiplicar quando o problema pede uma alternativa. Portanto, sempre que aparecer uma situação com ou, primeiro devemos perguntar: são grupos separados? Se forem, nós somamos diretamente. Tá? Agora, o princípio aditivo ele exige um cuidado quando existe sobreposição. Se um elemento pertence a 2 grupos, a soma direta conta esse elemento 2 vezes. Dito de outra forma, quando somamos o tamanho de A com o tamanho de B, os elementos que estão na intersecção, eles aparecem uma vez dentro de A e uma vez dentro de B. Por isso, precisamos subtrair a interseção uma vez. Tá? A fórmula é o tamanho de A união B, o tamanho de união A união B, é, é igual ao tamanho de A mais o tamanho de B menos o tamanho da interseção de A, B, de A com B. Tá? Então, eu faço isso para quê? Para não somar 2 vezes o mesmo elemento, ou seja, eu subtraio a intersecção. Os elementos que constam nos 2 grupos ao mesmo tempo, eles são excluídos dessa soma. Tá? Beleza? No exemplo de 8 estudantes gostam de Python, 6 gostam de Java, 3 gostam das duas. Então, você tem 8 mais 6 menos 3, que aqui é a interseção, tá certo? Igual a 11. Então, a palavra ou ela sugere adição, mas a presença de sobreposição exige a correção pela interseção. Tá? Beleza, subtraindo a interseção, tá? A quantidade que foi encontrada de números repetidos, ou seja, de números nos 2 grupos. Tá? Agora, vamos separar 2 casos para treinar o princípio aditivo. Tá? O objetivo é perceber quando basta somar e quando é necessário descontar a interseção. No item 1, os grupos são separados como alternativas sem repetição. Então, você tem ferramentas de edição, você tem ferramentas de análise. Ou seja, uma ferramenta está em uma lista ou na outra, mas não nas duas. Nesse caso, a contagem será direta. No item 2, a situação muda. Por quê? Porque há estudantes que gostam das duas linguagens. Em outras palavras, existe sobreposição entre grupos Python e Java. Se apenas somarmos os totais, esses estudantes serão contados 2 vezes. Tá? Antes de avançarmos para a correção, tentem identificar em cada item se os grupos são separados ou se existe interseção.
você estiver assistindo gravado, dê uma pausa aí e tente resolver. Bom, vamos lá para a correção então. No primeiro item, as listas não se repetem. Nós temos uma escolha em um grupo e outro no outro grupo. Tá? Como não há sobreposição, aplicamos o princípio aditivo, ou seja, diretamente 4 mais 3, total de 7 opções. No segundo item, nós não podemos somar 18 mais 14 sem cuidado. Por quê? Porque 6 estudantes gostam das duas linguagens. Tá? Ou seja, esses 6 estudantes aparecem no grupo de Python e também aparecem no grupo de Java. Tá? Eu escolhi as linguagens aleatórias aqui, tá, galera? Eu não tenho preferência por uma ou outra, não. Tá? Aliás, eu colocaria até o C++ aqui, que eu gosto bastante dele também. É muito, ele é muito rápido, né? Aliás, o Python é criado em C++, se eu não me engano. Se somássemos diretamente, eles seriam contados duas vezes, né? Então, por isso usamos a fórmula de união, 18 mais 14, menos 6, e aí o total é de 26 estudantes. Esse exercício ele mostra uma pergunta de controle importante. Os grupos são disjuntos ou há elementos nos dois grupos? Se forem disjuntos, nós somamos, né? Não tem problema nenhum. Agora, se houver interseção, nós somamos e depois subtraímos a parte repetida. Tá? Então, o que é conjunto disjunto? É o conjunto que não tem elementos repetidos, tá? Não tem elementos em comum, né? Vamos dizer assim. Tá? Beleza. O princípio multiplicativo ele aparece quando a tarefa é formada por etapas. A primeira escolha ela não encerra o processo. Tá? Depois dela, ainda precisamos realizar outra escolha. Tá? Então, cada opção da primeira etapa pode ser combinada com todas as opções da segunda etapa. É justamente por isso que nós multiplicamos, porque tem essa combinação, tá? Todas combinadas com todas. Tá? Então, a palavra importante aqui é e depois. Tá? Por exemplo, se escolhemos primeiro um tipo de usuário e depois um tipo de permissão, não estamos escolhendo uma alternativa ou outra. Nós estamos montando uma configuração formada por duas decisões sucessivas. Se há três opções na primeira etapa, e se há quatro opções na segunda etapa, então cada uma das três opções abre quatro possibilidades. Portanto, temos 3 vezes 4, ou seja, 12 resultados diferentes. A árvore de possibilidades é uma forma visual de, de entender o princípio multiplicativo. Então, nós começamos com uma primeira escolha e, a partir de cada ramo dessa árvore, nós abrimos as opções da segunda escolha. No exemplo, nós temos dois tipos de conta. Tipo de conta aluno, tipo de conta professor. Tá? Para cada tipo de conta, existem três permissões, que é ler, escrever ou administrar. Tá? Observe o que acontece, a opção aluno gera três resultados finais e a opção professor também gera três resultados finais. Em outras palavras, cada escolha inicial se combina com todas as permissões. Por isso, o total é 2 vezes 3, isto é, 6 resultados finais. Então, a árvore ajuda a visualizar que multiplicar significa combinar etapas sucessivas. Tá? Então, você tem dois tipos de conta com três permissões possíveis, ou seja, você tem 6 resultados finais possíveis. Tá? Beleza? Ótimo, vamos em frente então. Agora vamos aplicar o princípio multiplicativo em um exercício. A situação envolve um sistema com três escolhas: tipo de conta, nível de acesso e forma de autenticação. A configuração final exige uma escolha em cada etapa. Ou seja, não basta escolher apenas o tipo de conta nem apenas o nível de acesso. Uma configuração completa precisa combinar três informações.
Dito de outra forma, cada tipo de conta pode ser combinado com cada nível de acesso e cada uma dessas combinações ainda pode ser combinada com cada forma de autenticação, tá? Então, antes de resolver, identifiquem as etapas e a quantidade de opções em cada uma. Então, você tem 3 tipos de conta, 4 níveis de acesso e 2 formas de autenticação, tá? Então, quantas configurações diferentes podem ser formadas? Uma dica: a configuração final exige uma escolha em cada etapa, tá? Beleza? Vamos para a solução então. Há 3 etapas independentes: tipo de conta, nível de acesso e forma de autenticação. Então, primeiro combinamos as 2 primeiras etapas. Para cada uma das 3 opções de conta, existem 4 níveis de acesso. Então, fazemos 3 vezes 4, obtendo 12 combinações parciais, tá? Mas a configuração ainda não terminou. Para cada uma dessas 12 combinações, existem 2 formas de autenticação. Portanto, fazemos 12 vezes 2, obtendo 24 combinações possíveis. Em outras palavras, o cálculo completo ele é 3 vezes 4 vezes 2, que resulta em 24. A ideia central é que a configuração final não é uma alternativa isolada. Ela é formada pela combinação de 3 ou das 3 escolhas sucessivas, tá? Então, quando a escolha final combina etapas sucessivas, nós multiplicamos. Ficou claro isso? Espero que sim. Dúvidas? Escrevam que eu respondo. Antes de falar em permutações ou de permutações, nós precisamos lembrar o fatorial. Lembra o fatorial? O fatorial de n é escrito n exclamação. É o produto de n por n menos 1 por n menos 2 até chegar a 1. Então, ele aparece quando queremos ordenar todos os elementos de um conjunto. Observe que as opções diminuem se temos 5 alunos para colocar em fila. Então, há 5 escolhas para a primeira posição. Depois que o aluno ocupa essa posição, ele não pode aparecer novamente. Então, restam 4 escolhas para a segunda, e depois 3, e depois 2 e depois 1. Tá? Ou seja, cada posição preenchida, uma opção deixa de estar disponível. Por isso, multiplicamos 5 por 4, por 3, por 2, por 1, tá? Até obter o 120. A convenção zero fatorial igual a 1 aparece para quê? Para manter as fórmulas funcionando em casos limite. Por exemplo, quando não há nenhum elemento a ordenar, existe uma única organização possível, a organização vazia. Tá? Uma permutação simples é uma ordenação de todos os elementos disponíveis. Quando usamos permutação, nós usamos permutação quando todos os elementos entram no resultado e a ordem importa. Em outras palavras, ninguém fica de fora. A única coisa que muda é a ordem em que esses elementos são colocados. Por exemplo, se temos 4 tarefas e queremos decidir em qual sequência executá-las, essa ordem diferente conta como uma possibilidade diferente. Então, fazer A, B, C, D não é o mesmo que fazer B, A, C, D. No caso, usamos P de n igual a n fatorial. Quando para 4 tarefas, temos 4 fatorial, isso é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, total 24 ordens possíveis. Tá? Nesse exercício, o objetivo é identificar uma permutação. Temos 6 livros diferentes e todos serão colocados na prateleira. Vamos observar as 2 perguntas de controle. Primeiro, todos os elementos são utilizados? Sim, todos os elementos, todos os livros entram na prateleira. Segundo, a ordem importa? Sim, porque trocar 2 livros de posição muda a organização da prateleira. Dito de outra forma, a sequência dos livros é a parte do resultado. Portanto, não estamos apenas escolhendo livros, estamos ordenando todos eles. Tá? Por isso que o modelo adequado é a permutação simples. Tá? Tentem fazer e a gente já vem com a solução. Pausem o vídeo, tá? Resolva antes da correção. Todos os elementos são usados? A ordem importa?
Responda essas questões e aí a gente vem para a solução. Vamos lá para a solução, então. Temos 6 livros diferentes, certo? Todos serão colocados na prateleira e a posição de cada livro muda a organização. Portanto, o modelo é uma permutação simples. O total é fatorial, é 6 fatorial. Tá? Então, o meu 6 fatorial é o quê? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a 720. Então, nós temos 720 formas diferentes. Ou seja, com apenas 6 livros, já existem muitas formas de organizar a prateleira. Esse exemplo ele reforça a ideia de que a contagem ela permite calcular possibilidades sem ter que listar uma por uma. Tá? Beleza. O arranjo simples ele aparece quando apenas parte dos elementos é, mas o arranjo simples ele aparece quando escolhemos apenas uma parte dos elementos, tá? Mas vamos colocar em mente que a ordem importa, tá? Dito de outra forma, nem todos os elementos disponíveis serão usados. Além disso, os escolhidos eles ocupam posições diferentes. Por isso, trocar a ordem dos escolhidos muda o resultado. Tá? Um elemento típico é um pódio. Se há 5 alunos disputando o primeiro lugar, o segundo, o terceiro, escolher Ana em primeiro, Bruno em segundo e Carla em terceiro é diferente de escolher Bruno em primeiro, Ana em segundo e Carla em terceiro. Concordam? Então vamos lá. Como a ordem dos lugares importa, nós multiplicamos as opções disponíveis em cada opção. Então, 5 opções para o primeiro lugar, depois 4 para o segundo e depois 3 para o terceiro. Assim, A de 5, 3 é 5, vezes 4 vezes 3, que é total de 60. Tá? Então, A de 5, 3 é igual a 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a 60 possibilidades, tá certo? Ah, professor, mas por que você não usou essa fórmula que está aqui em cima no slide? É essa daqui. Usei sim. Na realidade, o que acontece é que aqui ele está simplificado, né? Como eu divido por n menos k, ou seja, eu divido por n menos k, eu vou dividir por 2, tá? Então, tem uma simplificação aqui, né? Por quê? Porque em cima eu multiplicaria por 2 e por 1, e embaixo eu dividiria por 2 e por 1, tá? Então, essa simplificação, ela aconteceu por quê? Porque eu eliminei o 2 vezes 1 daqui e o 2 vezes 1 daqui. Tá? Então ficou só direto 60. Tá? Entenderam, galera? Então, assim, o arranjo simples, vamos repetir. O arranjo simples, ele aparece quando nós escolhemos apenas parte dos elementos disponíveis, mas a ordem dos escolhidos importa, né? Então, qual que é o número de elementos que eu tenho? São 5 elementos. Tá? Quais são as posições disponíveis? Não tem primeiro, segundo, terceiro lugar? Então, fica aqui, ó, são 5 e 3. Tá? Então, nem todos os elementos serão utilizados. E, além disso, os escolhidos ocuparão posições diferentes. Por isso que trocar a ordem muda o resultado. Um exemplo típico é esse pódio, né? Se há 5 alunos disputando o segundo, o primeiro, o segundo, o terceiro lugares, nós temos 5 opções para primeiro lugar. Tá? Depois de escolhido o primeiro colocado, restam 4 opções para segundo lugar. Tá certo? Por quê? Porque o primeiro já foi ocupado. Tá? Em seguida, 3 opções para o terceiro. Portanto, nós calculamos 5 vezes 4 vezes 3, obtendo 60 combinações diferentes de pódio. Tá? Pela fórmula, nós temos A de 5, 3,
é igual a 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Isso resulta em quê? Em 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Né? Então, pode surgir uma dúvida, por quê? Porque não aparece uma divisão por 2 aqui no cálculo mostrado no slide, tá certo? A divisão foi realizada durante uma simplificação. Tá? Então, como 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, e 2 fatorial é 2 vezes 1, esses fatores se cancelam. Né? Então, restam 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a 60. Portanto, eu não preciso dividir por 2 novamente. Tá? Eu só dei uma simplificada. O ponto principal é perceber que nós estamos escolhendo apenas 3 dos 5 participantes e que as posições de primeiro, segundo e terceiro lugar elas são diferentes. Tá? Por isso, usamos um arranjo simples, o chamado arranjo simples. Tá? Beleza. Aí a gente tem as combinações simples, ou a combinação simples. Tá? A combinação simples ela aparece quando escolhemos alguns elementos, mas a ordem não importa. Então, esse é o caso de formar uma equipe, uma comissão ou um grupo. Tá? Em outras palavras, nós estamos escolhendo quem participa, mas não estamos atribuindo posições diferentes aos escolhidos. Se Ana, Bruno e Carla foram escolhidos para uma equipe, essa equipe é a mesma, independentemente da ordem na qual os nomes são escritos. Então, Ana, Bruno e Carla é o mesmo grupo que Carla, Ana e Bruno. Essa diferença e essa é a diferença principal em relação ao arranjo, tá? Porque no arranjo a ordem importa. Primeiro, segundo, terceiro colocado. Aqui a ordem não importa, é um grupo aleatório, né? Então, no arranjo, mudar a ordem muda o resultado. Na combinação, mudar a ordem não cria um novo grupo. Então, por isso, a fórmula da combinação, ela desconta as diferentes ordenações internas dos escolhidos. Tá? Então, no exemplo, é uma equipe de 3 pessoas, entre 5 pode ser formada de 10 maneiras. Tá? Tentem fazer aí e a gente já dá o resultado. Não, o resultado está aqui já, galera. Oxi. Beleza? Entenderam então? Então eu tenho C de nk é igual a n fatorial, dividido pelo quê? Pelo k fatorial vezes o n menos k fatorial, tá? Ótimo, então, tranquilo, né? É só substituir os números que nós temos na expressão e chegaremos a esse resultado aqui, tá bom? Beleza, vamos em frente então. Agora, esse slide ajuda a escolher o modelo correto, tá? É uma regrinha de bolso, tá? Antes de procurar uma fórmula, faça duas perguntas. Primeira pergunta é: todos os elementos serão utilizados ou apenas alguns? Segunda pergunta: trocar a ordem dos escolhidos muda o resultado? Tá? Se todos os elementos forem utilizados e a ordem importar, então usamos permutação. Dito de outra forma, estamos organizando todos os elementos. Tá? Se apenas alguns elementos forem escolhidos, forem utilizados e a ordem importar, então usamos o arranjo. Se é o caso de posições, cargos, pódios ou sequências, né, então essa ordem importa. Agora, se apenas alguns elementos forem utilizados e a ordem não importar, tá? Usamos a combinação. É o caso de grupos, equipes, comissões. Né? Então, não comecem pela fórmula, comecem pela leitura do problema. Comecem fazendo essas questões, respondendo essas questões. Tá? A fórmula ela vem depois da interpretação. Né? Você aplica a fórmula de acordo com o problema que você quer usar, tá? De acordo com o problema que você tem. Tá bom? Ótimo, vamos em frente então. Um cuidado importante é verificar se há repetição. Nessa aula, as fórmulas de permutação, arranjo e combinação elas serão usadas principalmente no caso sem repetição, mas muitos problemas de computação permitem repetição. Tá? Então, vamos usar um exemplo de senhas. Aqui nós vamos considerar que a senha
pode começar com 0, ou seja, 0, 1, 2, 3. Então seria uma senha válida porque estamos tratando os dígitos como os caracteres em uma sequência e não como um número inteiro comum. Se a senha tem 4 dígitos e a repetição é permitida, cada posição pode usar qualquer dígito de 0 a 9, tá certo? Então, cada posição tem 10 possibilidades. E o total é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 elevado a 4. Tá? Então, se a senha exige ou 10 elevado a 4, né? Então, 10 possibilidades. Então, o total é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ou a mesma coisa que 10 elevado a 4, ou 10 à quarta. Tá? Agora, se a senha exige dígitos distintos, a contagem muda. Depois de escolher o primeiro dígito, ele não pode mais ser repetido. Portanto, as opções passam a ser 10, depois 9, depois 8 e 7. Né? Em outras palavras, a quantidade de posições é a mesma, mas a regra de repetição muda o resultado. Tá? Então, pergunte sempre: o elemento usado pode aparecer novamente? Considere a senha iniciando com 0. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Em computação, contagem aparece em várias situações. A gente já falou sobre isso, isso já está claro, né? Inclusive, demos alguns exemplos. Em segurança, ela ajuda, por exemplo, em segurança, ela ajuda a estimar o tamanho do espaço de busca de senha. Quanto maior o espaço de busca, maior tende a ser o esforço para testar todas as possibilidades. Em testes de software, a contagem ela ajuda a calcular quantas combinações de entrada, configurações precisam ser avaliadas. Em algoritmos, aparece quando estimamos ordens possíveis, caminhos, estados ou casos de execução. Tá? No banco de dados, nós podemos pensar em combinações de filtros, né? Consultas. Tá? Na organização de tarefa, nós podemos contar escalas, filas, alocações. Agora, dito de outra forma, contar é estimar o tamanho do problema antes de tentar resolvê-lo diretamente. Essa estimativa é essencial para quê? Para entender a viabilidade, o custo e a complexidade. né? Você pode até fazer uma estimativa com base nas possibilidades e com base no tempo que ele demora para executar cada teste, quanto tempo vai demorar um teste completo. Tá? E aí você entender a viabilidade disso. Tá? Beleza, agora vamos fazer um exercício com 4 itens. A recomendação é não começar procurando a fórmula. Tá? Primeiro, identifiquem o tipo de situação, a ordem importa, todos os elementos são usados, há repetição ou não. Essas perguntas elas conduzem o modelo. Tá? No primeiro item, nós temos senha com 3 dígitos distintos. Vamos considerar que a senha pode começar com 0. Tá? Como os dígitos são distintos, a escolha anterior não fica disponível novamente. Tá? O segundo item, nós temos um pódio. Tá? E o pódio tem posições diferentes. No terceiro, nós temos uma equipe, e uma equipe não depende da ordem dos nomes. No quarto, nós temos 4 tarefas organizadas em sequências, ou seja, todos os elementos entram e a ordem importa. Aí depois dessa leitura fica fácil escolher entre o princípio multiplicativo, né, o arranjo, a combinação ou a permutação, tá? Beleza? Então tentem resolver aí e aí na sequência a gente vem com o resultado, tá? Vamos lá então, galera. Vamos conferir as respostas. No primeiro item, a senha de 3 dígitos distintos, escolhidos entre 10 dígitos. Como estamos tratando como senha, o primeiro dígito pode ser 0. A ordem importa porque 1, 2, 3 é diferente de 3, 2, 1. Como não pode repetir, usamos 10 vezes 9 vezes 8, total de 720. Tá? No segundo item, o pódio
também existe a ordem, exige a ordem, tá? Então precisa de posição, No segundo item, nós temos um pódio com 5 alunos disputando 3 posições, primeiro, segundo e terceiro lugares. Então, a ordem importa porque trocar os alunos de posição produz um pódio diferente. Por exemplo, Ana em primeiro, Bruno em segundo, não é o mesmo resultado. Tá? Então, nós usamos um arranjo. Tá? Inclusive, a gente já tem esse... Nem sei por que eu pus esse mesmo exemplo aqui, se a gente já usou isso aqui anteriormente nas atividades, né? Mas tudo bem. Então, aqui a gente usa um arranjo, né? Um A, 5, 3, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3, tá? Os mesmos 60, tá? Aqui eu simplifiquei, igual eu já expliquei lá no outro exemplo, tá? Agora, no terceiro item, a equipe ela não depende da ordem que os nomes são escolhidos. Então, Ana, Bruno e Carla formam uma mesma equipe, independentemente da ordem escrita. Então, portanto, combinação de 6 elementos tomados 3 a 3 e é o total de 20. Tá? No quarto item, todas as 4 tarefas serão ordenadas. Então, isso é permutação. 4 fatorial, total de 24. Tá? Então, o ponto principal é que números parecidos no enunciado podem gerar modelos diferentes quando a regra muda. Tá? Beleza. Agora, nesse exercício, nós queremos fixar a diferença entre repetição permitida e repetição proibida. Os dois itens parecem parecidos, mas os dois itens se parecem, né? Mas a regra muda completamente a contagem. Então, vamos considerar novamente que a senha pode começar com zero, ou seja, estamos contando sequência de dígitos, não números inteiros escritos de forma usual. No primeiro caso, cada posição de senha aceita qualquer dígito de 0 a 9, mesmo que o dígito já tenha sido usado. Em outras palavras, a escolha anterior continua disponível, ou seja, eu posso pôr a senha 0000, ou 0111. Tá? No segundo caso, os dígitos devem ser distintos. Isso significa que cada escolha reduz as possibilidades seguintes. Por quê? Porque o dígito escolhido não pode aparecer novamente. Tá? Então, antes de avançarmos, comparem as duas situações. Tá? Elas têm as mesmas quantidades de posições, mas com regras diferentes. Tá? Então, mesma quantidade de posições, com regras diferentes. Tá? Tentem fazer, e aí a gente vem na sequência com a solução. Bom, vamos lá. No primeiro item, a repetição ela é permitida. Então, cada uma das 4 posições pode receber qualquer um dos 10 dígitos, de 0 a 9. Então, como estamos tratando de senha, a primeira posição também pode ser 0. Portanto, o total é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ou, aliás, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. São 4 vezes, né? Então, pode ser o 10 elevado a 4 também, que resulta em 10.000. Tá? No segundo item, os dígitos são distintos. Então, a primeira posição tem 10 opções. Depois que escolhemos um dígito, ele não pode ser usado novamente. Assim, a segunda opção tem 9 opções, a terceira tem 8 opções e a quarta tem 7 opções. Tá? O total é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que resulta em 5.040. Ou seja, não basta saber quantas posições existem, é preciso saber se a escolha anterior continua disponível ou não. Vamos para o exercício 6 agora. Tá? Esse exercício, o exercício final é mais interpretativo. Tá? O objetivo é classificar cada situação antes de calcular. A pergunta-chave da aula aparece novamente. A ordem importa? Todos os elementos são usados? Há repetição? Uma alternativa ou uma sequência de etapas? É uma alternativa ou uma sequência de etapas? Então, no item A, estamos escolhendo representantes. No item B, presidente e vice-presidente são
cargos diferentes. No item C, todos os arquivos serão organizados em uma fila. No item D, nós temos uma alternativa entre dois tipos de tecnologia. No item E, nós temos escolhas sucessivas para montar um teste. Tá? Dito de outra forma, cada item foi construído para representar um modelo diferente de contagem. Primeiro, então, classifiquem, depois façam a conta. Tá? Beleza? E aí a gente vem com a correção. Tentem fazer, pausem o vídeo aí se estiver assistindo gravado. Depois a gente já vem com a correção. Bom, vamos lá, corrigir item a item. No item A, escolher 2 representantes entre 8 alunos não depende da ordem. Tá? Então, se Ana e Bruno forem escolhidos, é o mesmo grupo que Bruna e Ana. Portanto, é combinação. Tá? C de 8 e 2, resultado 28. No item B, presidente e vice-presidente são cargos diferentes. Isso significa que escolher Ana para presidente e Bruno para vice não é o mesmo que escolher Bruno para presidente e Ana para vice. Então, a ordem importa. Então, nesse caso, nós temos um arranjo, certo? Beleza. Então, como a ordem importa, o arranjo é A de 8 e 2, ou seja, 56. Tá? No item C, todos os arquivos eles serão organizados em sequência. Como todos entram e a ordem importa, então é uma permutação, 5 fatorial, resultado 120. Tá? No item D, nós temos alternativas separadas. Escolher um sistema operacional ou um banco de dados. Como não há sobreposição, usamos o princípio aditivo. 3 mais 4, resultado 7. Tá? No item E, temos escolhas em etapas, navegador, sistema, idioma. Então, a configuração final, ela combina uma escolha de cada etapa. Portanto, usamos o princípio multiplicativo, 4 vezes 3 vezes 2, resultado 24. Então, a regra do enunciado define um modelo de contagem. Beleza, galera? Para fechar, vamos retomar aqui algumas ideias principais. O princípio aditivo é usado quando temos alternativas separadas. Se houver sobreposição, precisamos evitar contar o mesmo caso duas vezes, subtraindo a interseção. Tá? O princípio multiplicativo é usado quando temos escolhas em etapas. Dito de outra forma, a resposta final ela combina decisões sucessivas. Quanto aos modelos, a permutação ordena todos os elementos. O arranjo escolhe parte dos elementos e considera a ordem. A combinação escolhe parte dos elementos, mas não considera a ordem, não altera a ordem, não altera o resultado. As perguntas mais importantes são: ordem importa? Todos os elementos são usados? Há repetição? O problema fala de alternativas ou de etapas? Se essas perguntas forem respondidas com cuidado, a escolha da fórmula fica muito mais segura, muito mais adequada. Na próxima etapa do plano, teremos o trabalho 1, né, a revisão da P1 e a primeira avaliação. Tá? Então, depois disso, iniciaremos a probabilidade discreta. Tá bom? Beleza, então, galera, por hoje é isso. Dúvidas, sugestões, escrevam aí que eu respondo.